Boa noite a todos, obrigado pela presença. E vamos ver se a nossa Joyce vai conseguir me pegar de surpresa. Tentei me preparar ao máximo aqui para falar de assuntos da política, mas, como a gente tinha falado, nós vamos tentar falar um pouco mais da política do ponto de vista nosso, de quem vai na urna. E não ficar falando, esse político fez isso, aquele político fez aquilo outro. Então, eu acho que o tom da conversa vai ser um pouco mais do nosso ponto de vista. Pois é, vocês viram pela apresentação que eu sou uma jornalista que fiz a minha história no jornalismo, sempre entrevistando muita gente, mas o meu tema principal é falar de mulher, né? Então, quando me convidaram, eu falei, mas eu não sou jornalista que cobre política. Mas depois pensei que podia dar um samba enredo interessante aqui, justamente por causa disso, né? Eu procurei pensar como jornalista, né, usando as minhas técnicas de fazer entrevista, mas também pensando como brasileira, como pessoa que daqui a pouco vai estar lá votando, como mãe, vendo os jovens nas manifestações, né? E pensando se eu ia com meu filho ou não, né? E aproveitando para conversar sobre política com ele, e pensando na nossa população, na vida que a gente tem, nas expectativas que a gente tem em relação à política, e que muitas são minhas e são de muitos brasileiros, né? Aí, com base nisso, eu montei aqui algumas perguntas e é para ser um bate-papo descontraído. Aqui a gente vai procurar falar um pouco de patriotismo, vai falar de juventude, vai falar de atualidade, vai falar de nova classe média, vai falar de mulheres, vai falar sobre o público e o privado, mas o microfone também pode ser para vocês. Se vocês tiverem alguma questão, quiserem fazer um comentário, acrescentar alguma coisa, o bate-papo é aberto, né? Pode erguer a mão, né? E aí... Fala com a Isabela, que está ali atrás. E aí ela vai encaminhar a pessoa aqui para vir falar com a gente. Exatamente. A gente vai tentar fazer uma coisa mais participativa, tá bom? E aí a gente vai começar esse bate-papo indo direto ao ponto e falando sobre uma palavra que nos incomoda muito, que se chama corrupção, né? A gente ainda vem de um mito de que a corrupção está ligada a políticos, né? E eu quero perguntar para o Diogo até que ponto nós também não somos cúmplices dessa corrupção, que é essa praga que a gente quer tanto acabar. A questão não é nem até que ponto, nós somos totalmente cúmplices. A questão o eleitor, nessa última eleição de 2012, eu estava, o Jornal da Tarde ainda estava, ainda não tinha acabado, e fez um especial muito interessante, que era um jornalista lá da redação se candidatou como vereador e ele era um candidato oculto ali no meio. Ele ia fazer as reportagens olhando a política por dentro ali da máquina toda partidária e tudo. E os relatos que ele trouxe quando eu vi aquilo, eu acompanhei o trabalho dele muito de perto, e para mim aquilo ficou muito claro. Nós somos responsáveis pela corrupção da política. Não é a gente elege os caras e eles vão lá e fazem. Durante o processo eleitoral ficou muito claro isso, porque aluguel de vans, por exemplo, para levar eleitores para votar, isso tudo não é político que faz, somos nós. Tinha vendedor de loja falando que se comprasse um calçado com ela ganhava uma comissãozinha e até dava o voto. Quer dizer, voto virou meio que parece que virou uma mercadoria de R$ 1,99, e as pessoas, tinha um lá falando, não, me paga uma cervejinha aqui, eu te ajudo dali, e tal, umas coisas desse tipo. Então, assim, ficou muito claro por essa eleição, pelo menos para mim,
que o eleitor ele não é o coitadinho explorado pelo político que tem o poder nas mãos e tudo, nem nada. Ele é conivente com o que está acontecendo ali. Ele sabe que tem um jogo e ele decide entrar nesse jogo. Inclusive, uma das falas de uma dessas pessoas com quem esse jornalista candidato oculto falou, chama candidato acidental, para quem quiser pesquisar depois. Uma das pessoas com quem ele falou uma coisa que é uma frase que ficou na minha memória, porque ela meio que diz tudo. Assim. Ele estava andando na rua, distribuindo os seus próprios santinhos. E parece que dentro da estrutura de campanha, você tem que contratar alguém para fazer a distribuição dos santinhos. Como ele mesmo estava fazendo dele e não contratou ninguém para isso, essas pessoas ficaram incomodadas com ele e foram lá falar. Aí a fala dessa pessoa que veio falar com ele, eu gravei até na cabeça, porque ela meio que resume tudo. Ela falou assim, você tem que contratar alguém para fazer isso, porque agora é a nossa hora de ganhar, depois é a hora de vocês ganharem. Então, assim, as pessoas veem isso como uma forma de tirar vantagem mesmo. Assim, do tipo, já que virou um jogo, assim, todo mundo vai lá e tira o seu, eu também quero ganhar o meu. Então, virou assim, um vale-tudo generalizado da coisa toda. O processo eleitoral está sendo visto dessa forma. Por outro lado, as pessoas clamam por... Não, o problema do Brasil principal é a corrupção. O que a pessoa pode fazer, na sua visão? O que poderia ser uma contribuição individual nossa, dos brasileiros, para ajudar a reverter isso? Eu acho que assim, muitas pessoas... A gente ouve muito aquela frase de que o exemplo vem de cima para baixo, né? Só que eu acho que essa frase ela perdeu o sentido. Eu acho que hoje, inclusive com a internet, com toda essa interação que está acontecendo, e com as manifestações agora que aconteceram, o exemplo ele pode vir de baixo para cima. Então, o que acontece? Se a pessoa mudar a sua própria atitude, de não fazer essas coisas que eu dei o exemplo agora aqui, e de não forjar atestado médico para fugir do trabalho, não parar na fila dupla, não subornar o guarda para não tomar multa. Se mudar essas atitudes, os candidatos que refletem essas coisas não vão se eleger. Então, eu acho que a gente pode inverter esse processo pensando de uma maneira diferente. Porque não adianta as pessoas levantarem o cartaz contra a corrupção na rua e continuarem fazendo essas coisas no privado. E o que adianta? Então, primeiro, é preciso entender o que é corrupção. As pequenas corrupções do dia, dos jeitinhos e tudo, também é corrupção. Então, se nós toleramos esse tipo de coisa, por que os políticos não vão refletir isso depois de eleitos? Falta um pouco mais de contextualizar e conscientizar o que é corrupção também, né? Quando as pessoas falam muito, mas o Sarney, o Maluf, o Renan Calheiros e não sei o quê. Como que eles chegaram até lá? Através do quê? De que maneira? Certo? Eles entraram num acordo ali com o seu curral eleitoral e encontraram pessoas dispostas a negociar seu voto em troca da eleição. Bom, aí você tocou na palavra do privado. Aí eu também queria perguntar sobre sobre o que se fala do que é público e do que é privado, né? Então, você não permite que alguém entre na sua casa e faça bagunça. Você vai lá e fala: o que você está pensando? A casa é minha. Né? Você me peça licença. Mas naquilo que é público, como conscientizar as pessoas de que aquilo que é público é delas também? Eu acho que a gente nunca teve essa noção de que o que é público é nosso, porque tudo parece que é uma extensão para nós, né? A gente mistura muito um servidor público, por exemplo. Qual é a primeira atitude dele quando entra na máquina? Um candidato que é eleito. Ele pega o celular, o carro, o computador, não sei o quê, tudo, e toma aquilo como dele. Então, tem uma prática, por exemplo, em cidades menores do Brasil profundo, por exemplo, eu já estudei bastante sobre esse assunto e vi até acontecer.
os prefeitos, o que é mais crucial nessas localidades não é nem a eleição presidencial, é a eleição municipal. Por quê? Porque a visão de público e privado é uma coisa tão inexistente no Brasil que, quando a oposição se reelege no município, os que estão saindo, eles não só tiram tudo o que tem da máquina da prefeitura, eles levam tudo embora porque eles consideram aquilo como deles. E quem está fora meio que vê aquilo como do tipo, ele está fazendo o que todo mundo faz. Essa história de que todo mundo faz é a primeira justificativa para que as coisas fiquem como elas estão. Então, assim, um ótimo exemplo de confusão total entre público e privado está na trilogia do Laurentino Gomes, 1808, 1822 e 1889. Mostra que, quando a corte portuguesa chegou aqui, essa confusão toda já começou ali mesmo. Nunca existiu essa barreira. E agora as pessoas, para começarem a entender isso, e isso se refletir nas urnas, então, precisa estudar melhor essa questão e refletir mais sobre o que está na rua ali, de não achar que a rua, a praça, tudo que está fora da minha casa é problema do governo, eu não quero saber, eu só me preocupo com o que está da porta para dentro. Eu fico tão triste, eu acho que vocês também, quando vê cenas de destruindo o metrô, queimando o ônibus, porque a gente pensa, é a própria população que vai ficar sem aquele ônibus, sem essa... Não é? A gente fica pensando, não tem um jeito de fazer parar isso. É bem público que as pessoas não têm noção de que isso foi feito com o dinheiro delas. Esse tipo de atitude foi a razão, até, porque os protestos perderam força. E ficou agora só em pequenos grupos aleatórios agindo nas manifestações. E perdeu o apoio da população. Perdeu o apoio da população. Perdeu o apoio. O que não quer dizer que o governo tenha faturado eleitoralmente com isso. Pelo contrário, a insatisfação continua. Só que essa depredação é uma coisa que, pelo menos a maior parte da população, não compactua. Por um lado, se volta contra nós, né? Se volta contra nós, porque movimento que a gente vê muita gente... movimento que estava pressionando positivamente a fazer alguma coisa, e, por causa disso, ele acabou sendo um pouco esvaziado, né? Porque prejudica as pessoas que estão apenas tentando ir para o trabalho e cumprir com as suas obrigações do dia e tudo. Claro que teve um momento de ir para a rua, que era aquele momento em 2013. Eu tive lá, vi muita gente, encontrei com muita gente. Só que o movimento ele foi se metamorfoseando com o tempo. Isso era a próxima pergunta que eu ia fazer. As manifestações começaram com... Você viu uma massa mais de jovens nas ruas, aí foi tomando fôlego, aí a gente começou a ver famílias inteiras, inclusive a preparação parecia até uma festa, né? A gente vê as famílias fazendo cartazes em cima da mesa de jantar, e muitas pessoas de gerações das gerações mais maduras ficando orgulhosas de poderem ir com o filho para lutar por uma melhora desse país, né? Quer dizer, uma coisa que começou mais entre os jovens foi crescendo, e a gente vendo pessoas de todas as faixas etárias, das mais variadas profissões, classes sociais e famílias, né, com criancinha no ombro. Como é que você foi vendo essa metamorfose? O que você acha que foi fazendo com que as pessoas iam se engajando? Bom, começou com a questão da tarifa. E aí foi o pessoal do Passe Livre, ali que foi o que detonou a crise toda. Até aquele momento, não eram todas as pessoas que estavam entendendo o que estava acontecendo. E a polícia estava agindo daquela maneira, né? E tinha muita gente falando, não, que tem que baixar o pau mesmo. E até que aconteceu aquela ação desastrada da PM no dia 13. Começou a atacar jornalistas, isso repercutiu muito mal. E aí, no dia 17, que foi numa segunda-feira, o movimento se massificou. Aí ele ganhou as manchetes do mundo inteiro, e a população que não estava entendendo o que estava acontecendo
entendeu e falou, então era isso, tá? Não era pelo causa dos 20 centavos. Demorou para entender. Quando entendeu? Aí, o que aconteceu? Pequenos grupos, movimentos, pequenos grupos golpistas e antidemocráticos, alguns movimentos antidemocráticos, viram nisso uma oportunidade de ir lá e colocar a sua pauta também. Já que todo mundo estava falando sobre tudo, eles falaram, então vamos falar da nossa também. Aí veio a Marcha da Família, gente defendendo a volta da ditadura militar. Aí o movimento começou a se desfigurar. E ninguém na Paulista trabalhou mais também. E aí, ir para andar perto do centro de São Paulo e na região da Paulista passou a ser um inferno, e ninguém mais, todo mundo evitava, né, porque qualquer movimento de 200 gatos pingados já parava a avenida inteira. Então, começou a complicar. E com essa metamorfose de gente queimando bandeira de partido e tudo, a coisa começou a ficar um pouco assustadora, assim, do tipo, mostrou também a falta de cultura política e de respeito pela democracia até. A pessoa pode ir com a bandeira que ela quiser, defender o partido que ela quiser. Essa coisa do sem partido, e tal, queimar a bandeira e tal, meio que deu uma freada no ímpeto. E depois entraram os black blocs. Aí perdeu a força de vez. Você acha que um ponto que aí a gente pode dizer que dali começou a cair foi quando teve a morte do cinegrafista? Eu acho que os black blocs, eles durante o segundo semestre de 2013 até o começo desse ano, eles ainda estavam... as pessoas ainda não sabiam muito se apoiavam ou criticavam, ainda tinha um debate sobre a ação deles na rua. E, a partir do momento da morte do cinegrafista, começou a surgir um questionamento sobre o que eles estavam fazendo realmente. E, se você for perguntar de verdade, eles não parecem estar querendo debater sobre absolutamente nada. Eu não vejo proposta. Isso você diz dos black blocs. Dos black blocs. Eles querem agir através... Parece realmente uma violência completamente gratuita. Porque nós estamos aqui falando sobre alguma coisa e eles poderia ter algum cara do black bloc aqui para falar o que ele pensa. Seria muito bem-vindo. A gente ia falar com ele, não ia? Só que eles não têm... Parece que não têm realmente nenhuma proposta. Então, o que mostra um pouco também a falta o jovem na política hoje, ele está vendo a coisa de um jeito muito simplista e esse engajamento violento é a única coisa que eles têm para oferecer, na verdade. Seria um pouco por uma dificuldade de usar um mecanismo de comunicação melhor. Não sei se é de comunicação, eu acho que de propósito. É de falta de propósito mesmo, é falta o que eles defendem. Eu não vi até agora falando o que o governo deveria fazer para melhorar, como enfrentar o problema dos transportes. Quais são o movimento Passe Livre tinha a ideia lá primeiro a redução da tarifa e depois a tarifa zero. Tinha um objetivo concreto de melhorar a mobilidade urbana. Né? Todo mundo pode criticar a proposta da tarifa zero, mas é um debate. Você pode falar, não, isso é um absurdo, não tem como fazer, não existe almoço grátis, o que quer que seja. Você pode defender ou atacar essa ideia de qualquer maneira, mas havia alguma proposta ali. Os black blocs não têm proposta nenhuma. Eu, pelo menos até agora, não vi nenhuma. Vocês talvez tenham visto, né? Eu, como tenho um filho de 14 anos, assim, prestei muita atenção naquela cena dos pais que reconheceram o filho. Alguém viu? Mostrou em algumas emissoras, né? Os pais que reconheceram pela roupa o filho entre os black blocs e o pai foi lá e tirou. Pegou pelo colarinho. Um menino de 16 anos. O menino. E eu, claro, na hora, né, eu fiquei imaginando se eu também visse meu filho, que atitude eu tomaria, né? É complexo, né? Eu conheci pais que tiveram filhos adolescentes indo para a rua, mas de cara limpa e com cartazes. Inclusive, um amigo meu, que o filho dele até repetiu de ano por causa disso.
E ele falou assim, tudo bem, eu não vou condenar, porque ele estava realmente lutando por o que ele acreditava. Ele estava tendo um aprendizado. Estava tendo um aprendizado, vai ser importante para a vida dele e tudo. Isso é interessante da gente analisar. Agora, o menino mascarado, depredando loja, quer dizer... E aí depois... Então, parece que os jovens de hoje, eles parecem que estão indo para a rua sem saber o que defender. Ele vai, tem que arrebentar mesmo, então vai. Parece que eles estão indo meio que no embalo do que os violentos estão falando para fazer. Aí, será que é porque está tendo menos educação política dentro de casa, menos conversa? A falta de diálogo sempre vai existir. Ou né? é na escola? Você acha que onde pode ser o ponto melhorado para que esse jovem chegue com mais consciência? Eu acho que no Brasil também ficou o ranço. Depois que acabou a ditadura militar, que tinha aquelas aulas de educação moral e cívica. Lembra disso, não? Hoje em dia fala de política na aula de filosofia. E aí, quando qualquer pessoa propõe qualquer questão de discussão política na aula, fala, mas isso é coisa da educação moral e cívica lá dos militares e tal. Então, ficou um ranço em cima dessa questão. Só que eu acho que é importante discutir cidadania. A questão não é nem educação moral e cívica, é cidadania. Cidadania, o que é? Público-privado, o que as pessoas precisam se manifestar, mas de uma maneira democrática, colocar suas ideias, reivindicar, saber reivindicar, entender como funciona a máquina pública. Parece que ainda falar de política, especialmente na educação dos adolescentes, ainda não é uma coisa tão tranquila. Eu fico me lembrando que o ano passado, na reunião dos pais, o professor de filosofia nos preveniu, né, os pais, de que, olha, vocês não estranhem, mas nós vamos falar de política. Assim, meio como se você não briga parece comigo. Parece um tabu. E eu falei, não, acho ótimo, tem que falar. Quer dizer, eu acho que talvez falte um pouco de... Nas cidades do interior do Brasil, Piauí, Paraíba, onde eu estive, e dei palestras sobre política, eu percebi que realmente o assunto política, para se debater publicamente, é um tabu. Por quê? Porque a população ela teme a represália de quem está com a máquina na mão, porque quem está com a máquina na mão está com todo o poder para fazer o que quiser. E as pessoas se sentem intimidadas por isso. O que eu falei para elas é o seguinte: se você enfrentar de peito aberto, sozinha essas pessoas, você vai sofrer ameaça e pode até ter algum problema seríssimo com essas pessoas. Agora, se você conseguir mobilizar a sua comunidade, o seu bairro, a sua escola, o que quer que seja, em torno de uma reivindicação clara, para ir na Câmara da sua cidade, ou bater na porta da prefeitura e falar, nós estamos precisando disso, negociação direta com o poder público, esse é o caminho. Então, assim, eu meio que quebrei um pouco o gelo de falar de política nessas cidades, que eu percebi que as pessoas estavam mesmo, tinha um monte de gente falando que se percebia que estava entalado pela garganta, de um monte de coisa errada acontecendo ali dentro das prefeituras. Inclusive, essa questão da prefeitura leva a gente para uma outra questão, que é a seguinte: às vezes, o problema não é o governo federal. Por exemplo, você vê a verba da educação, ela é repassada automaticamente. Não é o governo, o governo federal ele não tem a opção de repassar ou não repassar, é automaticamente. O problema é quando o dinheiro chega na ponta, lá nas prefeituras. Porque daí o que acontece? O dinheiro da merenda, o cara tem aquele dinheiro da merenda, o cara vai lá e saca na boca do caixa, reforma a casa dele e ninguém apura nada disso. Então não tem apuração nas pontas, nas prefeituras também. Não tem nenhum controle. Então, por isso que a verba da educação, ela existe. Não adianta dizer não tem dinheiro, e muito. O Fundeb de 2013 foi 107 bilhões. Isso aí é mais de 3 vezes o orçamento total da Copa. Não dá para dizer que não tem dinheiro, porque tem muito. Mas aí o que poderia melhorar? Mais fiscalização? E essa fiscalização não acontece porque um compra o outro, o outro compra o outro, o outro compra o outro? Isso, se formou toda uma máquina azeitada de como as coisas são feitas. E foi aceito isso, essa prática foi aceita como normal. E não pode ser. Não pode ser. Se faltar a merenda na escola das pessoas,
existe uma causa. E essas pessoas foram coniventes com essa causa. Ou coniventes ou negligentes, porque não fiscalizaram quem está no poder. Então, assim, a ação dos nossos governantes também é dita pela forma como nós encaramos. E aí a gente teve a Copa, né, esse ano, e aí todo mundo pôs a camiseta, né, verde e amarela, e eu amo o Brasil, cantou o hino, né, berrando, né, tão brasileiro, e quantas será que no dia a dia não estão honrando e fazendo por esse país, né? Passou a Copa, né, e aquele patriotismo, né, e a gente sentiu bastante orgulho de ser brasileiro e vibrou bastante e recebemos parabéns por todo o nosso atendimento com os turistas, né, por quanto fomos acolhedores. Passou a Copa. O que acontece com esse patriotismo? É uma questão bem complexa, porque o Brasil, a forma como ele vê patriotismo é um tanto estranha, porque parece que a bandeira do Brasil ela só aparece justamente na época da Copa, e no dia que o Brasil perde, as bandeiras desaparecem. Vocês podem reparar isso. Isso quando não tacam fogo, exatamente. Então, assim, por que a bandeira desaparece na hora da derrota? Porque as pessoas deixaram de ser patriotas? O que aconteceu ali? Então, primeira coisa, misturar futebol com pátria já é um efeito colateral de uma visão totalmente distorcida do que é patriotismo. Começa por aí. E segunda coisa, canalizar suas frustrações todas em cima do futebol gera esse tipo de atitude que ela falou, de queimar a bandeira, ou até de depredar, que seja. As pessoas parecem que perdem o chão. 7-1, nossa, o mundo vai acabar. Aí toma esse tipo de atitude. E é claro que eles não pensam para fazer aquilo, né? Então, despejar frustração, canalizar esperanças todas de um país, num time de futebol, é um erro. E eu acho que essa Copa foi bastante educativa nesse ponto, por ter sido aqui até, e pela forma como aconteceu. Então, eu acho que foi educativo por esse ponto. Por que as pessoas só pensam em pátria quando elas se sentem patriotas só quando veste a camisa do Brasil na Copa? Por que elas não pensam no Brasil no dia a dia? E por quê? Por que elas não pensam no Brasil no dia a dia? Falta de visão de que ela faz parte de um país. E para construir um país, as pessoas precisam participar. Não é cada um por si. Será que deveria voltar a cantar o hino nas escolas? Isso já é feito. Hastear a bandeira? Isso já é feito. O que poderia fazer alguma diferença para a gente aproveitar esse aprendizado que a gente teve no meio do ano? Eu acho que falar mais de política, para começar. Falar mais de política, debater mais e bater menos. Mas também é por aí. E participar, eu acho que a participação das comunidades, de bairros e tudo, é uma espécie de ação política também. Porque as pessoas estão tomando uma decisão política, só que de um universo muito pequeno, mas é político aquilo. E tem muita gente que não quer saber disso, que não só da porta só quer saber da tua própria vida, não quer saber da calçada, se vai ter uma praça perto da sua casa para levar seu filho. Não quer discutir os problemas da escola pública. Está faltando creche, por que está faltando creche? Tem que buscar essas respostas. Então, isso é participação política também. Então, eu acho que isso é muito mais patriotismo do que vestir a camisa da seleção brasileira. Como jornalista, eu vou falar uma coisa que o jornalista faz que é muito ruim. Na minha opinião, por que os jornais, as emissoras de TV, gastam tanto tempo durante o período pré-eleição só mostrando
A última pesquisa indicou tal político essa porcentagem, tal político essa porcentagem. Quase todo dia noticiam isso. Não tem coisa mais importante para noticiar, para comentar, para falar dos políticos que estão se candidatando do que só, sabe, ficar mostrando aquelas pesquisas de opinião? E o que é uma coisa interessante das pesquisas de opinião é o seguinte: se você for ver, até agora, nesse momento em que a campanha ainda não começou, todas essas pesquisas vão apontar cerca de 30% de brancos, nulos, indecisos, não sabem, não responderam. Por quê? Porque essas pessoas vão decidir o voto na... Elas não sabem nem quem são os candidatos. Em cima da hora. Como a maioria das coisas são feitas aqui. Vão esperar. Eu acho até interessante, porque, assim, eu, por exemplo, eu nunca decido o voto antes da eleição. Eu quero ver qual que é a atuação de cada um na campanha. E é claro que, assim, eu tenho... Tudo bem que eu estou numa posição mais fácil, porque eu consigo farejar todas as mentiras de político, né? Meu trabalho no jornal era esse. Então, eu consigo detectar cada mentira que ele falou, cada dado que a campanha distorceu, todas essas coisas. Então, eu pauto meu voto muito em cima disso também. E no que ele fala e do que ele do mundo hipotético que o candidato está vendendo e do mundo possível que se pode fazer a partir daquilo. Então, eu acho que a mídia faz uma cobertura preguiçosa. Fica aquela... só mostrando a última pesquisa de opinião. Vocês vão ver quantas vezes nós vamos ver pesquisa de opinião daqui até outubro. Agora, daqui até outubro, e toda semana está tendo, né? Toda semana. Eles revezam, né? Uma hora é o Ibope, outra hora é o Datafolha. Para quê? Para toda semana ter. Não, e aí dão para o federal, para o estadual. Falei, eles podiam fazer matérias mais profundas, podiam entrevistar mais gente. E outra coisa, por exemplo, o nível de ótimo ou bom do tal governo caiu muito. Por que caiu? Por que não investigar esses fatos? Então, assim, eu acho que realmente tem um pouco isso que você falou, sim. De preguiça daquela coisa. Vamos esperar os números e vamos noticiar os números. Falta de coragem, né? Também, para não se comprometer, né? Sim, claro. Inclusive, em cima do que você falou, de receio até da repercussão disso, eu acho que a imprensa brasileira ela ainda precisa melhorar um pouco no sentido de que, por exemplo, vamos dar o exemplo da imprensa americana ou da francesa, tudo. Todos os veículos lá têm uma posição muito conhecida do público e eles declaram abertamente o voto no candidato X por causa dessa e daquela razão e tudo. E aqui no Brasil a gente ainda fica um pouco sonhando com essa coisa de que da neutralidade, a imparcialidade, não sei o quê. E não existe imparcialidade, nunca existiu imparcialidade. Então, assim, bater nessa tecla eu acho um erro. Claro que tem algumas exceções, por exemplo, o Estadão ele apoia os candidatos do PSDB. A Carta Capital apoia os candidatos do PT, geralmente. Mas a grande maioria ainda fica um pouco sem querer pisar nesse terreno. Então, eu acho que, por isso que também a mídia, de uma forma geral, foi muito questionada na época das manifestações de 2013. Foi bastante. Você, como jornalista... Pedro Bial saiu correndo, foi um dos que saiu correndo. Eles foram atrás até do Caco Barcelos, que é um repórter super sério. Caco Barcelos, que ele realmente é um dos grandes repórteres do Brasil, e nem o Caco Barcelos foi perdoado. Foi poupado. Então, eu acho que assim essa insatisfação geral saiu da política e contaminou tudo. Mas isso não ficou claro para eles. Não ficou claro. Aquela coisa, por exemplo, de que a mídia vinha querendo evitar muito aquele debate sobre a questão da internet como fonte principal de informação e de não tentar se adequar a esse novo jogo que se colocou. Então, ficou essa questão de que ela só quer falar do que interessa. E esse era um assunto que não era interessante para ela, até que os jornais começaram a cair um atrás do outro. Então, isso até hoje foi um assunto pouco debatido. Por mais que façam esses congressos de jornalismo, onde as pessoas
debatem o futuro do jornalismo, as plataformas e tudo. Foi um debate que começou a aparecer só quando a crise já estava na cara do gol ali. Bom, não dava para deixar de lado, eu queria fazer uma pergunta sobre as mulheres. A gente viu já alguns partidos políticos colocando várias mulheres na TV e chamando as mulheres para elas se filiarem, né? Como você que pesquisa isso, como você está enxergando isso? É porque estão reconhecendo que as mulheres são importantes, né? São quase metade da população, então querem trazê-las para o partido, querem voto, é demagogia, porque teve uma coisa bem forte, né? A gente agora parou, né? Mas há um mês atrás, eu acho que bem na época da Copa, que ficava aparecendo um monte de mulher, eu sou fulana, eu faço isso, venha para cá, massivamente, né? Como que você analisa isso? Se a gente for reparar, por exemplo, aquela campanha, aquele horário eleitoral que tem às quintas-feiras, no horário nobre, que ninguém vê, às vezes eu vejo, eles sempre colocam lá uma mulher que é a líder ela é líder de alguma coisa. Ela é líder do setor feminino dentro do partido, tal. É demagogia. É claro que é, porque eles sabem que o eleitorado, 52% do eleitorado é mulher. E as mulheres, elas não são, elas ainda são vistas como pouco engajadas nesse ou naquele partido. Então, se elas seriam mais fáceis de pegar? Além de tudo, os partidos ainda dão posições subalternas para a mulher dentro do partido. Tudo bem que nós temos uma presidente mulher, mas se você for olhar a porcentagem de mulheres que são candidatas, parece que não chega a 20%. Ou é menos até. Entre 10% e 20%. É um número muito baixo. Muito baixo. Então, assim, ainda é relegado a elas um papel subalterno. E essa questão de que somos um partido que quer falar com as mulheres, não sei o quê, é porque é questão eleitoral mesmo. É claro, é pura demagogia. Eu não sei como você, como jornalista e mulher, vê essa questão. Você deve se incomodar. Eu acho que eu me incomodo um pouco, mas acho que, mesmo que seja pelo caminho errado, que chame mais as mulheres para participar da política. Sim. Mesmo que não seja com a intenção nobre, é melhor do que se não fizer isso. É o que eu fico pensando. Mas quando ficou muito massivo e muitos partidos fazendo ao mesmo tempo, você começa a mas achar esquisito. É meio que um efeito cascata, né? Porque daí um vira e fala, aquele partido está falando com o eleitorado feminino, nós precisamos falar também. Aí o outro faz. Aí o outro vê e fala, eles estão falando, nós vamos perder voto para eles. E vamos fazer também. E aí agora, efeito em sequência. Não resisto a perguntar uma coisa, embora a Copa já tenha passado. O que você achou da vaia com a presidenta? Eu achei que foi a vaia seria, se fosse só a vaia, seria uma atitude legítima de um país democrático. Porque vai o xingamento, né? O xingamento é que foi o problema, porque era uma coisa que não precisava. Então, a vaia ela já teria passado o recado perfeitamente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Aí eu vou dar a minha opinião. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, sobre a vaia e o xingamento? Eu tive um amigo que falou, eu xinguei mesmo, com muito orgulho, diretor de banco. Eu xinguei porque o partido, eu já fui ligado ao partido, gostava e me sinto traído. Então, não existe ninguém mais anti-PT do que os ex-petistas, né? É o caso dele. Então, eu vaiei, eu xinguei, e de boca cheia, não sei o quê. Eu acho que, por ela ser mulher, foi deselegante. Eu acho que é uma mulher, uma senhora, eu acho que foi deselegante, e falei isso para ele. É a minha opinião, queria saber a sua. Eu acho que feio. Por mais que tenha crítica, eu não votei nela. Que tem um problema também que quem não acompanha futebol não deve ter percebido, mas a lógica que funciona dentro do estádio ela é diferente da que funciona fora.
Então, quando entra no estádio, aquela coisa ogra, sabe, de vem xingar. à tona. Não, é geral, ela se espalha para todo mundo. Mas ali era um público que não é o público que frequenta futebol, né? Sim, sim. Mas era um público que já estava muito bem definido, que é contra as políticas que estão sendo adotadas pelo atual governo. Sim, com certeza. Então, como esse público ele se encontrou ali, estourou naquela maré. Agora, eu não acho que o problema maior tenha sido pela questão do gênero, o fato dela ser mulher. Claro que torna eu a acho coisa elegante, é uma Eu acho que senhora. é um desrespeito. Aí todo mundo passou a questionar isso até. Se fosse um presidente homem e o público fazendo aquilo ali, mas é que homem já não teria sido uma coisa tão chocante quanto foi, pelo menos para algumas pessoas. Mas aí eu vou falar a minha opinião, pessoal de Joyce. Acho que homem já é criado falando palavrão, né? Tem até um comercial agora que brinca com isso, né? Que os rapazes vão assistir o jogo e eles ficam, né? Porque eu fico. Quando meu marido, meu filho estão vendo futebol e falam palavrão perto de mim. Para eles é normal. Para mim, dói no ouvido o palavrão, né? Então acho que para a gente dói mais no ouvido. Então, mas aí volta na lógica do estádio, né? A falta de educação e até, no limite, a violência, ela é, de certa forma, tolerada dentro do estádio. Não só mandar presidente para aquele lugar, é homofobia, racismo, esse tipo de coisa começa tá explodindo cada vez mais dentro do estádio. Então, assim, parece que quando entra no estádio... E as políticas públicas para esse tipo de coisa são nulas. Porque você vê, por exemplo, o sujeito está brigando na arquibancada nesse fim de semana, aí levam, sabem quem é o cara, já tem a ficha dele lá, leva para a delegacia, presta depoimento, libera o cara, no fim de semana seguinte ele está lá no estádio brigando de novo. É verdade. Se houvesse uma política pública para esse tipo de coisa, não precisa. E o pior de tudo é que eles estão punindo os clubes por causa disso, onde toda a torcida, inclusive principalmente e todo mundo que não briga no estádio, está sendo punido por causa desses indivíduos. Por quê? Porque é verdade. Podia ter um controle. Aquela história. A solução é fácil, que o Brasil adora. Então, assim. Está fora de controle as torcidas, vamos fazer jogo de uma torcida só. Até uma hora que eles vão proibir o futebol, porque assim, não está dando mais, entendeu? Eles já estão tentando proibir de tudo. Em vez de fazer jogo sem ninguém, em vez de fichar esses caras, botar esses caras tudo na delegacia em hora de jogo, banir esses caras do estádio, fazer uma política séria em cima disso, eles ficam inventando essa história. Pune o clube, pune a torcida que não briga, restringe o número de ingressos da torcida adversária, todas essas coisas que não têm efeito nenhum. Bom, perguntar agora sobre representatividade. Eu acho que eu estou escutando isso, e eu acho que vocês também. Muita gente falando, eu não tenho quem votar, eu não me vejo representado por nenhum dos candidatos, não sei o que fazer, será eu vou votar no menos pior, né? Essa falta de representatividade, que às vezes a gente não está encontrando representantes para votar. Como você vê isso e qual o primeiro passo para mudar? O negócio é que a crise da representatividade ela só ficou clara na cabeça das pessoas a partir das manifestações de 2013. Por quê? Porque via aquela história de que nenhum partido me representa, tudo. E aí surgiu um grande debate em torno disso. Agora, como vai mudar isso? Eu não sei se não for pela reforma política. Não tem como, porque a estrutura da política hoje ela está completamente engessada. Do jeito que ela está sendo feita hoje, existe uma máquina partidária. As máquinas partidárias elas já têm um pleno funcionamento. Você não vai conseguir mudar esse quadro da representatividade se você não fizer uma reforma política, mas uma reforma profunda. Não é uma reforminha dessas de fazer plebiscito aqui e ali, não, uma reforma profunda. E como fazer como fazer essa reforma? Eu não vejo outra saída a não ser a sociedade civil participando e colocando, por exemplo, o que aconteceu com o Ficha Limpa.
Ficha Limpa é um projeto da sociedade civil, de vários órgãos unidos ali em torno do interesse comum. A reforma política ela tem que ser feita da mesma forma. Por quê? Porque daí é a reforma feita da maneira como o eleitor quer, não da maneira como os partidos querem. Se a gente deixar a reforma para o Congresso fazer, eles vão fazer de um jeito que não fique tão ruim para eles, que dê para dar aquele jeitinho ali e tal e continuar fazendo. Então, assim, colocar a corrupção como crime hediondo nem precisava. Por quê? Se cumprisse a lei, não precisava aumentar a periculosidade do crime. Só que a lei não é cumprida, então eles tentam puxar da outra ponta ali. Então vamos colocar um projeto de lei para aumentar a gravidade do crime. O voto deveria não ser obrigatório? Com certeza já era para ter acabado. Eu acho até que o voto obrigatório ele até cumpriu um papel depois da redemocratização. Só que eu acho que é outra resposta também que precisa ser dada e rápido, porque inverte o processo. Se você for pensar, o voto hoje é obrigatório, então significa o quê? Que vai existir um voto. Então, se vai existir um voto, os políticos eles não precisam fazer tanto esforço para levar o eleitor à urna, porque ele vai ter que ir de qualquer jeito. Agora, se o voto não for obrigatório, ele vai ter que fazer alguma coisa diferente do que está sendo feita, para que essa pessoa fale, não, realmente eu acredito neste candidato, eu vou até a urna para votar nele. Como que eles vão fazer isso? Eles vão ter que mudar o processo todo. Você vê, por exemplo, o candidato a deputado, por exemplo, ou vereador, falando, vamos melhorar a saúde e a educação. A função do legislativo é o quê? Fiscalizar o executivo e legislar, fazer leis que melhorem a nossa vida pública. Eles estão com uma plataforma de executivo, quer dizer, eles parece que usam isso se aproveitando da falta de cultura política do eleitor também. Então, assim, a reforma política tem vários pontos. Eu até anotei alguns aqui. Fim do voto obrigatório, que falamos aqui já. Leis mais duras. Por exemplo, Caixa 2. Fez Caixa 2, fica inelegível e vai para a cadeia. Não adianta caçar o mandato só do cara. Tem que ir cumprir uma pena por isso. Por que, por exemplo, quando o sujeito faz 70 anos, ele tem direito a regime domiciliar e tudo? Não. Se o cara tiver 100 anos e tiver uma pena para cumprir, ele tem que cumprir. Que mais? O cara fica, se ele for comprovadamente um corrupto, ele fica 8 anos inelegível. Por que 8 anos? Depois de 8, tudo bem, né? Depois de 8, ele volta como se nada tivesse acontecido e está aí. Quer dizer, então, 8, tem exemplo. Uma pena muito branda. E outra, caçar mandato não é pena, gente. Caçar mandato é o mínimo. É uma homologação só. É um processo burocrático apenas. Agora, nós não estamos criminalizando essas coisas, né? Então, Caixa 2, recursos de campanha, e os recursos protelatórios também, né? Porque se o cara tiver um ótimo advogado, ele vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Tem um caminhão de processos em cima de vários candidatos que estão aí, e eles estão se reelegendo. Estão se candidatando. Aliás, o próprio Ficha Limpa já leva a gente para uma outra questão, que é o quê? O Ficha Limpa era uma lei para proteger a gente dos corruptos, dos fichas sujas. Só que não só não consegue proteger, como eles se candidatam, e as pessoas continuam votando nesses caras. Por quê? Numa sociedade com consciência política, nem precisaria do Ficha Limpa, porque esses caras não receberiam voto nenhum, certo? É porque não chega a informação. A informação chega. Ou é porque tem uma tolerância? Não é só tolerância, é conivência fala, também. Sabe a história? O tal do rouba mais faz. É o rouba mais faz, é isso que eu ia falar. É o rouba mais faz. É uma questão. Eu vi uma frase outro dia, olha só que interessante. Um cara que vota no Maluf. Eu fiquei intrigado, né? Mas por que você vota no Maluf, né?
Eu voto no Maluf porque, assim, além do rouba mais faz, ele fala assim, porque ele faz túnel aqui para mim no meu bairro. Então, assim, é uma visão totalmente clientelista da política, daquela coisa assim do tipo, ele faz coisa aqui para mim, então eu dou meu voto para ele, e não importa se o cara é um ficha suja ou não, se o cara tem ou não contas no exterior, isso deixa de ser importante. Então, tem isso também. E o que mais... eu acho que o ponto mais polêmico e mais difícil aí de se pegar na questão da reforma política é a forma como se faz as doações de campanha. Por quê? As empresas privadas, elas bancam o candidato se elege e ele favorece essas empresas durante o mandato dele. Então, o que acontece? Essas empresas, quando elas estão dando dinheiro para uma campanha, elas estão fazendo um investimento. Ela doa 500 mil para a campanha, só que ela ganha frauda uma licitação e leva 2 bi, ou 3, sei lá. Então, doação de empresas é investimento. Então, como fazer isso? Aí vem essa proposta, financiamento público de campanha, que é outra coisa que não funciona. Tudo no Brasil é o seguinte, tá ruim, não sei o que tal, financiamento, tudo é o governo que tem que resolver. A gente bota muito peso em cima do governo, de muita esperança de que o governo vai resolver. E o financiamento público não vai resolver. Eu vi uma proposta outro dia que eu achei muito interessante. Doações só de pessoas físicas, não jurídicas, e um limite de um salário mínimo só a doação. Já pensou? Seria maravilhoso. Imagina, você quebra toda a indústria do marketing político e você freia toda essa sanha. Por que todo mundo fala os bancos e as empreiteiras? Porque esses são os grandes doadores de campanha. E essa farra toda ia acabar. Agora, para fazer isso precisa de muita vontade política e vai encontrar muita resistência daqueles que estão faturando muito com o sistema do jeito que está. Bom, mais uma pergunta, né, que eu anotei aqui para eu não me esquecer. A Erundina, antes de você perguntar, a Erundina é um caso de uma política que está quase que em extinção no Brasil, né? Porque você pode até concordar com tudo que ela fala ou discordar de tudo que ela fala, só que ela realmente defende alguma coisa. Hoje os políticos parece que eles não estão defendendo nada, eles só defendem o que o marqueteiro falar para eles. E aí, o problema desse governo de agora é exatamente isso. Parece que o João Santana é um ministro. É o ministro da Casa Civil. Então, assim, parece que eles só querem... só vão na onda do que está popular e tudo. E a Erundina, não, ela não quer saber, ela defende aquilo ali. Você pode gostar ou não. Ela tem uma posição. Então, nós precisamos de mais políticos que defendam alguma coisa. Não esses caras que estão aí só para jogar o jogo do marqueteiro. Então, se fala atualmente que nós chegamos à 4ª agenda democrática. Aí queria que você explicasse para mim e para nós o que é exatamente essa 4ª agenda democrática. Isso daí é um artigo do professor da USP, Renato Giannini Ribeiro, e ele tem escrito isso em jornais e tudo, que a primeira agenda democrática seria o fim da ditadura nos anos 80, aí o fim da inflação nos anos 90, a segunda agenda, e a ascensão a ascensão social do governo na última década. Essa seria a terceira agenda. A 4ª agenda é qual? Melhoria dos serviços públicos. Essa foi a pauta geral das manifestações de 2013. Agora, como que vai fazer uma reforma profunda para que o setor público funcione, para que os hospitais funcionem, para que a segurança funcione? Reformas profundas. E o Brasil ele tem um histórico de ser muito contra reformas radicais. Só que eu acho que é o caso aqui, que precisa ser discutido isso daí. E eu não estou vendo, até agora, não estou vendo ninguém com disposição para defender isso. Porque a melhoria dos serviços públicos vai ter que passar por reformas. Isso daí é um fato. E até agora não estou vendo. Eles só vêm falando, não, vamos melhorar a educação, vamos melhorar, não sei o quê. Sempre aquele mesmo papo.
Só que ninguém fala em como fazer. Por quê? Porque sabe que se não fizer por reforma, não vai conseguir. E outra coisa também, que falam muito da nova classe média, né? Eu acho que assim é um discurso oficial que nós adotamos muito sem questionar. Tudo bem, é ótimo ver as pessoas consumindo mais, comendo melhor, fazendo o seu crediário, tudo é ótimo, a gente tem que elogiar mesmo. Só que se mudar o fator do consumo, que foi realmente uma grande ascensão, para a questão do saneamento básico, por exemplo, essa ascensão já não foi tão grande. Então, assim, tem muito... A gente tem que aprender a desconfiar um pouco mais do discurso oficial. Tudo bem, realmente é visível, realmente o país teve uma ascensão clara, isso é um fato. Agora, o ciclo está se encerrando, porque um ciclo de alto consumo ele tem prazo de validade. Esse prazo acabou. Então, as reformas que eram para ter sido feitas no final depois do governo Lula, esse deveria ter sido o governo das reformas, não foi. Ficou tentando segurar o consumo lá em cima. E agora está enfrentando esse problema que está acontecendo. Agora, mas é fato que a gente tem mais classes sociais com mais acesso à informação. Você já vê filhos conseguindo estudar, cujos pais não conseguiram estudar. Você vê o computador dentro de casa, e isso dá acesso à informação, né? E você vê essa nova classe média valorizando muito a educação para que os filhos consigam ter o que eles e os pais não tiveram. Essa preocupação... Isso vai ajudar no processo de educação política a médio prazo? Eu espero que sim. Agora, é um processo um pouco mais longo. Eu ainda não acredito que vão ter grandes mudanças nessas eleições de 2014. Só que eu acho que, como o debate ele se abriu a partir das manifestações, o que eu acho que seria uma coisa muito boa para o Brasil é de que o debate político ele seja permanente, e não só durante as eleições. Inclusive, a agenda da Copa, junto com a das eleições... Atrapalhou. Não, mas não é só desse ano, todas as vezes, porque todo ano de eleição presidencial é junto com Copa, né? Então, eu acho que essa proposta de acabar com a reeleição e aumentar o mandato para 5 anos parece uma proposta boa, para desvincular até essas duas agendas de Copa com eleição. E para futebolizar menos o nosso debate político também, né? Essa coisa de gente torcendo contra porque quer derrubar o governo, ou a favor porque quer reeleger, sabe? As pessoas começam a misturar as estações. Eu não acho que seja uma coisa boa isso. Então, a preocupação dessa nova classe média com a educação dos filhos é muito boa. Agora, levanta uma outra questão, que é o seguinte: o governo Lula foi o governo da inclusão. Ótimo. Só que a inclusão por si só não basta, né? Se a qualidade não for boa. E isso volta de novo na questão da qualidade dos serviços públicos. Então, quer dizer, está tudo junto ali. É verdade. Bom, só mais 2 perguntas. Agora a gente precisa falar um pouco de internet, né? Porque a internet, ela já na eleição anterior e principalmente nessa, está dando na pinta de que vai ser bem diferente, porque as pessoas estão nas redes sociais, porque os políticos não têm tanto como manipular a informação, né, por causa da internet. Aí você acha que isso vai dar um resultado melhor lá em outubro? Eu acho que quanto mais informação, melhor, mais opções, até canais de informação, melhor, para que o eleitor ele chegue na urna muito mais consciente. Agora, a internet ela também alimenta, ela também é um canal grande de desinformação, que é o quê? Esses blogs apócrifos, ataques em sites de campanha. Então, é um problema que vai se agravar cada vez mais. Em 2010, já tinha muita participação nas redes sociais. Esse ano vai ser maior. 2018 vai ser bem maior. Cada vez mais vai definir voto. E uma coisa que precisa ser dita também é o seguinte: os políticos eles
eles têm, principalmente aqui no Brasil, eles têm horror a debate. Debate aberto, franco, estou falando. Não aqueles debates engessados lá da televisão, onde eles colocam as regras. Debate franco. E a internet é debate. Se você tem um blog, você precisa falar com seus leitores. Você vai receber um monte de comentário. Você vai receber likes ou dislikes, ou seja lá o que for, no Facebook, no Twitter. Vai ter resposta. E se você não está disposto a falar com as pessoas, como é que vai ter debate? Eles só ficam com aqueles tweets... Vamos passar para você já já. Eles ficam com aqueles tweets de assessoria. Sabe, que é aquela coisa que você vê que é uma coisa de assessoria. E tem que ser, geralmente é assinado, a assessoria. Ou seja, geralmente não são eles que tweetam. Exceto no caso do Maluf, que respondeu as minhas charges, era ele mesmo, mas não sei agora como é que ele vai fazer nessa campanha com essa questão da candidatura dele. Se vai ou não vai ser candidato, enfim. A grande maioria dos candidatos tem horror a esse tipo de debate. E o debate da televisão, que a gente vê na televisão, ele tem que mudar. Porque você que é jornalista, vai lá e faz uma pergunta para ele. E ele vai lá e fala, e se ele não quiser responder o que você perguntou, ele não responde, ele vai lá e fala de alguma coisa, de algum dado que favoreça a ele mesmo. E você não tem o microfone de volta para questionar. Por quê? Porque o debate já foi montado para que não tenha essa confrontação. E aí o que vira? Só tem confronto quando? Quando um candidato pergunta para o outro. E aí vai para o ataque pessoal. E aí eles vão treinadíssimos para isso. Né? Você vê, por exemplo, o Aécio teve um problema tremendo aí para responder a uma pergunta simples. Se ele usou ou não aquele aeroporto em Minas Gerais. Depois de 10 dias, aí ele disse 10 dias depois, ele reconheço, realmente, foi uma coisa errada, não sei o que lá e tal. Então, assim, o Brasil ele ainda está muito preso nessa lógica patrimonialista. E todos os partidos estão presos. PMDB, o PT, o PSDB, todos eles. Então, se a gente tiver o senso crítico na hora de questionar também, se esse cara... Se o que ele está falando ele vai fazer, ou até se é possível fazer o que ele está falando, muitos vão deixar de se eleger. Então, assim, estou falando só num caso localizado. Por exemplo, o governo federal ele não responde abertamente sobre a questão da Petrobras, por exemplo. Fica falando, não, porque o relatório técnico era não sei o quê. O PSDB não responde direito sobre a questão do aeroporto, uma questão simples de responder. Por quê? Porque ele tinha coisa ali que estava errada e eles sabiam. Agora, os poderosos no Brasil, eles têm os poderosos no Brasil em geral, não só político, eles têm essa atitude daquele Brasil atrasado, de que a partir do momento que ele atinge um certo status, seja de financeiro ou de importância política, ele acha que as leis já não se aplicam mais a ele. Ele se sente acima do bem e do mal, né? Ele se sente podendo fazer o que ele bem entende. E o Aécio ele se incomodou com a pergunta, repetidamente. Você usou o aeroporto? Usou ou não usou o aeroporto? Mas de novo essa pergunta, o assunto está encerrado, não sei o que lá. Eles querem encerrar. Respondeu? Eles querem encerrar o assunto. Eles não querem responder. Então, o problema deles na internet é exatamente esse. Que não dá para segurar. Porque lá não tem como segurar. Ali todo mundo fala o que quer mesmo e não tem jeito. No Brasil a gente tem uma ideia muito errada também de que a discordância é uma coisa ruim porque você está fazendo uma afronta pessoal à pessoa. E ao contrário, a gente discordar é muito bom. Eu discordo o tempo inteiro de gente na família, de amigos. Discordar é uma coisa muito boa. Porque é assim que se avança. E no Brasil a gente tem esse gosto quase mórbido pela unanimidade. Se você discordar de mim, é que você está contra mim e tudo. Então, assim, é uma visão completamente errada e é por isso que não se fazem os debates que precisam fazer. Como que nós vamos resolver todas essas questões que eu estava falando aqui? Confrontando o debate. Você vem com uma ideia diferente, eu dou outra, e ele dá outra, e ele outra, e assim vai. É assim que se avança. Tem muito partido. Eles tinham feito, em 2006, eles tinham aprovado a cláusula de barreira. O que é isso? O partido ele tinha que ter uma representatividade mínima
para que ele se constitua como partido e não seja só uma legenda de aluguel. Então, o que você está falando é importante por isso. Excesso de partido mostra que a política no Brasil virou um grande negócio. Então, por exemplo, você vê a legenda, por exemplo, vou falar de Levi Fidelix, o homem do aerotrem. Ele me desculpe, o homem do aerotrem, mas a legenda dele é uma legenda de aluguel. Ele e vários outros, PHS, PMN, sabe? Não quero desmerecer ninguém aqui, mas a gente sabe que é um jogo político ali, e eles estão lá para isso, para aderir a uma base, ganhar um carguinho daqui, ganhar uma facilidade dali. É assim que o jogo é feito. Então, é um problema mesmo. Isso, a formação acadêmica de políticos, isso é uma questão que encontra muita resistência, porque daí, por exemplo, encontra o candidato, ele não tem uma escolaridade mínima, só que ele fala para um eleitorado muito numeroso, e aí falam que isso você está fazendo uma elitização do processo político. É um debate muito delicado esse daí. Agora, você vê a questão, por exemplo, do Tiririca, o que fizeram com ele em 2010. Ele se candidatou e ele teve que provar que ele era alfabetizado. Então, assim, eu até fiz uma anotação, foi boa essa tua pergunta, porque eu fiz uma anotação de alguns candidatos desses da turma dos bizarros que vai se candidatar agora. Olha só. Sérgio Reis, Dr. Rei, Diego Alemão, Dr. Rei vai fazer plástico. Kleber Bambam, Sula Miranda e o pior de todos, que é o Kid Bengala. E o Kid Bengala, inclusive, pegaram vários depoimentos dele, e eu destaquei aqui uma parte do depoimento dele, que é o seguinte: proposta eu não tenho, levo na brincadeira, sou autêntico. Minha candidatura é um carnaval fora de época. Ou seja, o processo político está sendo encarado como se fosse um programa de televisão de domingo. O Kid Bengala, ele pode ter o valor dele lá nos filmes pornô, nos programas de auditório e tudo, mas ele não tem nada a oferecer na política, e a gente sabe disso. Ele me desculpe até. Inclusive, é um tipo de candidato que vai proporcionar também muito daqueles trocadilhos e sacadas jocosas e tudo, né? Então, eu vou procurar me adiantar nisso e falar, olha, é o seguinte, você quer votar no Kid Bengala, você vota. Mas depois quem vai ter que aguentar a trolha é você. É impressionante, né? Repete os outros, os primeiros. Sérgio Reis. Sérgio Reis estava doente até pouco tempo. Não estava, caiu duro num show? Dr. Rei é um que a gente já até sabe que vai... Vou fazer uma plástica na política. Vai ser o slogan. Vai ser isso aí. Diego Alemão e Kleber Bambam, do Big Brother. Meio que pegando na onda do Jean Willis. Mas o Jean Willis era outra coisa, né? Sula Miranda. A Sula Miranda acho que não é a primeira vez, acho. Não, mas também já tem o Agnaldo Timóteo, que é vereador há muito tempo já. E vários outros estão aí. Aquele cara do teste de fidelidade, ele se filiou ao PSDB também, há muito tempo já. Kleber. João Kleber. Não o João Kleber. O cara do teste da fidelidade. O Garanhão lá. Você vê que pode ser pior, né? Pode ser pior ainda. É o que faz o teste, o que aplica o teste. Ai, meu Deus. Tem o Neymar Cover. O Luiz lembrou bem. Neymar Cover. Ou seja, a única coisa que ele tem para oferecer é ser parecido com o Neymar. É o cabelo de escovinha. O que mais que ele tem? Qual é a proposta dele? Então ele está pronto para entrar na política, né? Já encontrou os amigos. Já foi batizado já. E tem muita gente... em 2010, muita gente votou no Tiririca, ele teve 1,5 milhão de votos. E entrevistavam alguns eleitores do Tiririca. Eu votei nele. Pois é. Você votou achando que era um voto de protesto, não achou? Não. Muita gente votou achando que era um voto de protesto, mas não é. É o contrário.
E você ficou feliz com a gestão dele? Olha, de frequência no Congresso ele foi um dos maiores, realmente foi. Ele foi todo dia. Agora, ele é um cara extremamente limitado, ao mesmo tempo ele mostrou isso, né? Então, quer votar no Kid Bengala? Você vota, mas lembra-se, a trolha depois é em você. O Romário, eu estava comentando com ele mais cedo que o Romário surpreendeu positivamente, né? Quem falava o Romário. Quer dizer, a gente também tem que tomar cuidado para julgar, mas a lógica mostra que Dr. Ray, não sei, né, o que pode acontecer, né? Então, mas o negócio é que assim, pode até ser que brasileiro parece que mas... o brasileiro não gosta muito do que é incerto, né? Agora, votar não tem nada, tem algo mais incerto do que eleger o Dr. Ray? Pois é, não combina, né? Muito incerto. Então, mas aí a mudança toda ela está no processo. E não em votar num cara porque ele é uma figura da televisão. Se você for perguntar, vou fazer uma entrevista com qualquer um desses candidatos aqui, vai perguntar para ele qualquer coisa sobre política. O próprio Kid Bengala falou, minha candidatura, como é que é? Proposta eu não tenho, levo na brincadeira, sou autêntico. Ou seja, ele está num reality show, né? Ele não está numa eleição. Né? Então, o processo está deteriorado de uma forma que permite esse tipo de coisa. E a reforma política ela tem que discutir isso também. Né? No caso do Tiririca, que eu me lembre, teve muito voto dos jovens, né? Muito dos jovens. Então, a juventude ela entra muito para querer tirar onda, vota nesse, naquele, vamos tirar onda daí, esse cara aí, não sei o quê. Então, assim, você pode tirar onda de outras formas. Existem formas muito melhores de você tirar onda com outras coisas. Com política não funciona, não dá certo. Então, aí o que acontece? Esse tipo de discurso, ele acaba sendo meio que o que vai guiar o que esses caras vão falar na campanha. Mesma coisa a questão do Estado-mercado. Aqui no Brasil, a gente tem uma guerra entre os clérigos do Deus-mercado e os clérigos do Deus-Estado, sem perceber que nós temos que ter as duas coisas. A saída não é privatizar tudo e muito menos estatizar tudo. O Estado tem que ter o seu papel e saber qual é ele, e o mercado tem outro. Um tem que fiscalizar, agir no sentido de fiscalizar o outro. E não do jeito que está sendo feito hoje, em que eles formam um consórcio, um banca a eleição do outro, e depois as políticas voltam a favor deles. Então é o contrário do que está acontecendo, está tudo ao contrário. E aqui no Brasil a gente tem essa coisa, né, do anticapitalismo e do anticomunismo. Essas coisas já acabaram, gente. Então, as pessoas começam a agir dessa forma até pela questão, pelo fato do processo político ele está tão deteriorado. Então, as pessoas estão começando, eu acho que as pessoas, aos poucos, vão começar a perceber que o voto ele traz esse tipo de consequência, de depredação, de violência na porta da tua casa. Uma hora bate, e bate em você, e bate feio. E isso tudo é uma consequência, claro que é uma consequência de longo prazo, mas é uma consequência do quê? De um voto levado na brincadeira, ou de um voto que não tem nenhuma consciência política. Nós estamos encerrando? Já está dando tempo. Quero mostrar, né, o livro, e está ali. O meu primeiro impacto foi de que, como tem uma linguagem de humor, uma linguagem bastante visual, eu imagino que esse livro seja ótimo para levar mais educação política para os jovens, porque tem uma linguagem bem familiar, né, que é a da imagem. E aí, você gostaria de deixar alguma mensagem assim, uma consequência, um resultado, uma expectativa que você tenha de contribuição fazendo esse livro? Eu coloquei aí na introdução que eu queria dar os meus 20 centavos de contribuição para o debate com o livro, que é puxando lá pela questão dos protestos. Mas eu acho que, afora essa brincadeira, eu acho que o Brasil está num momento de que ele está se autoquestionando muito. E a charge política
ela é isso, ela é o questionamento. E o meu livro, ele questiona também, inclusive esses blogueiros estrela, que bombam em acesso, porque esses caras eles estão vendendo uma ideologia por trás de tudo que eles falam. Então eu questiono isso também, questiono essa questão do financiamento de campanha. Então, assim, eu acho que para quem está querendo questionar o processo político e conhecer um pouco mais através da linguagem gráfica, que sempre ajuda, eu acho que o meu livro pode contribuir para isso. É um ótimo presente também, né? Oh, por favor, hein? Presenteiem antes das eleições. Podem dar de presente, porque ele pode ser presente para todas as faixas etárias, para todo tipo de pessoa, né? Porque ele fala de coisas que têm a ver com a nossa vida, né? Eu tive num sarau literário, lá na Vila Maria, recentemente, e um menino de 8 anos pegou o livro e chegou para os pais, eu quero. E assim, ele, mesmo não entendendo tudo, o que tem por trás, as mensagens todas, ele gostou muito da linguagem gráfica. Então, assim, eu espero que ele cresça já com essa atenção na questão da política e com certeza, esse é um cara que vai encontrar uma forma diferente de evoluir a sua educação política. 8 anos, imagina só. Isso é uma maravilha. Bom, como entrevistadora aqui do Diogo, quero agradecer muito a presença de todo mundo, dar mais alguns minutinhos para vocês conversarem com o Diogo, para poder folhear o livro e que a gente tenha uma eleição boa em outubro, né? Vamos todos nós ter pensamento positivo para que a gente caminhe para algo melhor, né? Vamos ver, né? Se Deus é brasileiro mesmo. Vamos contribuir com ele. Muito obrigada.